Na jornada da vida, existe um princípio fundamental que muitos ignoram. 90% dos desafios que enfrentamos têm origem em 3 áreas-chave que frequentemente deixamos sem controle: o que dizemos, o que pensamos e nosso espírito interior. Mas e se eu lhe dissesse que existe um método ancestral, comprovado ao longo dos séculos, que pode lhes dar controle absoluto sobre essas 3 áreas cruciais da sua existência? Imagine por um momento ser capaz de controlar completamente suas palavras, seus pensamentos e seu espírito. Visualize uma vida onde cada palavra que você profere edifica, cada pensamento que lhe te ocorre eleva você e cada sentimento em seu espírito o aproxima do seu propósito divino. Isso não é uma utopia inatingível, mas uma realidade tangível ao seu alcance. No livro de Tiago, descobrimos uma verdade profunda. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que diz, é uma pessoa perfeita, capaz de controlar todo o seu ser. Essa passagem bíblica revela uma conexão direta entre o domínio das palavras e a perfeição espiritual. Hoje, vamos explorar como você pode dominar essas 3 áreas fundamentais, de acordo com os princípios eternos da Palavra de Deus. Mas você também entenderá por que tantos cristãos vivem em constante derrota. A razão é simples. Eles nunca aprenderam a exercer esse controle fundamental. Considere a história de um homem nas Escrituras que enfrentou a tentação mais intensa que um ser humano pode experimentar. Durante 40 dias, ele foi bombardeado pelo inimigo com tentações especificamente planejadas para quebrar seu controle mental, espiritual e verbal. O adversário atacou sua mente com dúvidas sobre sua identidade, seu espírito com ofertas de poder sem sacrifício, e tentou fazê-lo proferir palavras que o desqualificariam de sua missão. Mas esse homem manteve perfeito controle sobre sua boca, sua mente e seu espírito. Cada vez que era tentado mentalmente, sua mente respondia com a palavra de Deus. Cada vez que era pressionado espiritualmente, seu espírito permanecia alinhado com a vontade do Pai. Cada vez que era provocado verbalmente, suas palavras eram precisas, poderosas e cheias de autoridade divina. Você sabe de quem estamos falando? Jesus no deserto. A vitória dele não foi acidental, mas sim o resultado do domínio absoluto sobre as 3 áreas mais importantes da vida humana, e esse mesmo domínio está disponível para você hoje. Antes de continuarmos, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para ser avisado sempre que publicarmos mais vídeos como este. E não se esqueça de escrever nos comentários a importância de controlar a sua boca. Hoje, escolho assumir o controle total da minha boca, da minha mente e do meu espírito. Porque quando você declara isso publicamente, está assumindo um compromisso que vai além das boas intenções. O primeiro passo para o domínio total é compreender o poder destrutivo de uma língua descontrolada. A primeira área que você deve dominar completamente é a sua boca, porque, de acordo com as Escrituras, sua língua tem o poder de determinar toda a direção da sua vida. Tiago 3, 3-6 nos diz: quando colocamos um freio na boca de um cavalo para que ele nos obedeça, podemos dirigir todo o seu corpo. Observem também os navios. Embora sejam tão grandes e impulsionados por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme para onde o piloto quer. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. E a língua é um fogo, um mundo de maldade. Sua língua, sendo um pequeno órgão, tem o poder de dirigir toda a sua vida, assim como um leme dirige um grande navio. Isso significa que se você não tem controle sobre a sua boca, você não tem controle sobre o seu destino. As palavras que saem da sua boca não são simplesmente sons que desaparecem no ar. São forças espirituais que criam realidades. Elas abrem portas ou as fecham, abençoam ou amaldiçoam, constroem
ou destroem. Provérbios 18, 21 confirma esse poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Esta não é uma metáfora poética, mas uma lei espiritual tão real quanto a gravidade. Sua língua está constantemente semeando sementes de vida ou morte em seu futuro. Cada palavra que você profere é uma semente que produzirá uma colheita correspondente em sua vida. O problema é que a maioria das pessoas perdeu completamente o controle de suas línguas. Falam sem pensar, reagem emocionalmente com palavras que não podem retirar e estão constantemente semeando palavras de morte sobre suas próprias vidas e as vidas dos outros. Tiago 3,8 descreve a realidade da língua descontrolada. Mas nenhum ser humano pode domar a língua. É um mal inquieto, cheio de veneno mortal. No entanto, há esperança. Embora nenhum ser humano consiga domar a língua por suas próprias forças, Deus pode domar a sua língua quando você se submete completamente ao seu controle. Vamos examinar as manifestações específicas de uma língua descontrolada. Primeiro, a reclamação constante. Muitas pessoas fizeram da reclamação a sua linguagem. Primeiro, reclamam do tempo, do trabalho, da família, da igreja, da economia e da política. Mas Filipenses 2,14 nos instrui claramente: façam tudo sem queixas nem discussões. Reclamar não é apenas uma atitude ruim, é rebeldia contra a soberania de Deus e semeia constantemente descontentamento em sua vida. Segundo, palavras de dúvida e incredulidade. Quando você diz constantemente, eu não consigo, é impossível, nunca vai mudar. Ou, a mesma coisa sempre acontece comigo, você está usando a sua língua para limitar o poder de Deus em sua vida. Marcos 11:23 nos ensina que o que você diz será feito, não o que você pensa ou sente em segredo. Suas palavras de dúvida estão anulando as promessas de Deus para si na sua vida. Terceiro, palavras de raiva e amargura. Efésios 4:29 nos instrui: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Quando você permite que palavras de raiva, crítica, destruição ou amargura saiam da sua boca, você está contaminando o seu próprio espírito e o espírito daqueles que o ouvem. Quarto, fofoca e calúnia. Provérbios 16:28 adverte: o perverso provoca contendas e o difamador separa os melhores amigos. Quando você se envolve em fofocas, você não está apenas prejudicando os outros, mas também treinando sua língua em padrões destrutivos que eventualmente se voltarão contra você. Quinto, palavras vazias e sem propósito. Mateus 12:36 contém uma advertência sóbria. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, cada um prestará contas de toda a palavra vã que tiver proferido. Deus não está interessado apenas em palavras obviamente pecaminosas, mas também em palavras vazias e sem propósito que não edificam nem abençoam. Uma língua descontrolada também afeta seu relacionamento com Deus. Tiago 1:26 é claro: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, mas engana o próprio coração, a sua religião não tem valor algum. Não importa o quão espiritual você se considere, se não tiver controle sobre a sua língua, a sua espiritualidade é falsa. Mas há esperança. O Salmo 141:3 contém uma poderosa oração. Põe guarda à minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Quando você entrega o controle da sua língua ao Senhor, Ele pode transformar completamente a sua fala, fazendo da sua boca uma fonte de bênção em vez de maldição. O controle da língua também requer encher o seu coração com coisas boas, pois Lucas 6:45 ensina: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração.
Você não pode proferir palavras de vida consistentemente se o seu coração estiver cheio de negatividade, amargura ou incredulidade. Provérbios 21:23 promete: quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Quando você aprende a controlar a sua língua, você não está apenas melhorando a sua comunicação, mas também protegendo a sua alma de problemas desnecessários. Controlar a língua não significa ficar quieto ou passivo. Significa que as suas palavras se tornam intencionais, poderosas e cheias de propósito divino. Significa falar quando você deve falar e permanecer em silêncio, quando você deve ficar em silêncio. Significa que as suas palavras edificam em vez de destruir, abençoam em vez de amaldiçoar e criam vida em vez de semear a morte. Quando a sua língua está sob controle divino, ela se torna uma ferramenta poderosa para o reino de Deus, capaz de trazer cura aos corações quebrantados, declarar a vontade de Deus sobre situações impossíveis e transmitir bênção e vida a todos ao seu redor. A segunda área crucial que você deve dominar é a sua mente, porque é nela que se decide a sua vitória ou derrota. 2 Coríntios 10:3-5 descreve a realidade dessa guerra. Pois, embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sua mente não é um território neutro. É um campo de batalha onde forças espirituais lutam constantemente pelo controle. Se você não assumir o controle ativo de seus pensamentos, outros o farão por você. O mundo, a carne e o inimigo programarão sua mente com pensamentos que levarão à derrota e à destruição. O adversário entende que, se puder controlar sua mente, poderá controlar toda a sua vida. É por isso que seus ataques mais intensos são contra a sua vida mental. Ele o bombardeia com pensamentos de dúvida, medo, luxúria, raiva, desesperança e autorrejeição. Não porque esses pensamentos sejam verdadeiros, mas porque ele sabe que, se conseguir que você os aceite como seus, poderá controlar suas emoções, decisões e ações. Efésios 6:11 adverte: revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. A palavra ciladas refere-se a estratégias calculadas e métodos sistemáticos. O inimigo não ataca sua mente aleatoriamente. Ele possui estratégias específicas, elaboradas para explorar sua personalidade, suas fraquezas e suas circunstâncias. Uma de suas principais estratégias é a repetição. Ele apresenta o mesmo pensamento negativo repetidamente até que você o aceite como verdade. Por exemplo, ele sussurra: você nunca vai mudar. Ninguém pode te amar de verdade. Deus está irado com você. A repetição constante visa criar fortalezas mentais que dominam seus pensamentos. Outra estratégia é o exagero. Ela pega situações comuns e as transforma em catástrofes em sua mente. Um pequeno problema se torna uma grande crise. Uma crítica se transforma em rejeição direta. Uma dificuldade temporária se torna uma situação permanente. Esse exagero tem o objetivo de gerar ansiedade, pânico e desespero. Uma terceira estratégia é a distorção da verdade. Ela mistura verdades parciais com mentiras descaradas para criar confusão. Isso te lembra de seus fracassos passados, mas omite a graça de Deus, mostra suas fraquezas presentes, mas esconde seu potencial em Cristo. Apresenta as promessas de Deus, mas as contamina com dúvidas sobre se elas realmente se aplicam a você. Mas Deus não te deixou indefeso nesta batalha. Romanos 12:2 apresenta-a na estratégia divina. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A transformação da sua vida começa com a renovação da sua mente. A renovação mental não é um processo passivo, em que você espera que Deus mude seus pensamentos automaticamente. É um processo ativo em que você deve assumir o controle consciente da sua vida mental. Música, Filipenses 4:8, lhe dá o filtro. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Observe que diz, pensem nessas coisas. É uma ordem ativa. Você deve escolher conscientemente no que vai pensar. Você não pode controlar todos os pensamentos que vêm à sua mente, mas pode controlar em quais medita e quais rejeita. O processo de controle da mente inclui várias etapas específicas. Primeiro, o reconhecimento. Você deve desenvolver a capacidade de reconhecer imediatamente quando um pensamento não vem de Deus. Se um pensamento traz medo em vez de fé, condenação em vez de convicção, desesperança em vez de esperança, ele não vem de Deus. Segundo, a rejeição. Você deve rejeitar ativamente os pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Isso não é supressão, onde você tenta não pensar em algo, mas substituição, onde você conscientemente muda seu foco mental para as verdades bíblicas. Terceiro, substituição. Todo pensamento negativo deve ser imediatamente substituído por uma verdade bíblica correspondente. Se o pensamento for, eu nunca vou mudar, substitua-o por Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quarto, repetição. Você deve repetir as verdades bíblicas até que elas se tornem pensamentos automáticos. Isso requer disciplina e persistência, mas, eventualmente, as verdades de Deus se tornam mais fortes do que as mentiras do inimigo. A meditação bíblica é fundamental para o controle da mente. Josué 1:8 instrui: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A meditação constante na palavra programa sua mente com pensamentos divinos. Você também deve guardar os portões da sua mente. O que você permite entrar pelos seus olhos e ouvidos afeta diretamente seus pensamentos. Se você consumir constantemente conteúdo negativo, violento, sexualmente imoral ou cheio de medo, terá dificuldade em manter pensamentos puros e positivos. O jejum também pode ser uma ferramenta poderosa para o controle da mente. Quando você jejua regularmente, está treinando seu corpo e mente para se submeterem ao seu espírito, em vez de serem controlados por impulsos físicos e emocionais. A oração persistente é essencial para vencer a batalha mental. Quando você enfrenta pensamentos obsessivos ou padrões de pensamento destrutivos, você deve orar especificamente para que Deus quebre essas fortalezas mentais e lhe dê domínio sobre sua vida mental. O controle da mente também inclui a capacidade de concentrar sua mente em propósitos produtivos, em vez de permitir que ela vagueie sem rumo. Uma mente ociosa é vulnerável a todos os tipos de pensamentos destrutivos, mas uma mente focada em objetivos específicos, em crescimento pessoal, em servir aos outros e em glorificar a Deus, é muito mais resistente a ataques mentais. Quando você conquista o controle sobre sua mente, experimenta a paz que Paulo descreve em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende de circunstâncias externas. Ela é o resultado de uma mente que está sob o controle do Espírito Santo. A terceira área que você deve dominar completamente é o seu espírito, porque ele é a parte mais profunda do seu ser
e o que determina sua conexão com Deus e sua autoridade espiritual. Provérbios 25, 28 estabelece a importância crucial desse controle. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é o homem sem domínio próprio. Um espírito indisciplinado deixa você completamente vulnerável a todos os tipos de ataques e influências destrutivas. Seu espírito é diferente de sua alma, mente, vontade, emoções e corpo. Hebreus 4:12 confirma essa distinção. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Seu espírito é a parte de você que se comunica diretamente com Deus e tem autoridade sobre as outras dimensões do seu ser. Quando seu espírito é disciplinado e controlado, ele pode direcionar suas emoções em vez de ser direcionado por elas. Ele pode controlar seus impulsos físicos em vez de ser escravizado por eles. E pode discernir espiritualmente em vez de ser enganado pelas aparências naturais. Mas quando seu espírito é indisciplinado, você se torna vítima de todo vento de emoção, todo impulso carnal e toda influência espiritual negativa. 1 Coríntios 14, 32 revela uma verdade fundamental. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso significa que você tem controle consciente sobre o seu espírito. Você não é vítima dos seus estados espirituais. Você pode exercer domínio sobre eles. Quando você se sentir desanimado espiritualmente, não precisa permanecer nesse estado. Quando você experimentar aridez espiritual, pode agir para mudar sua condição. O controle do espírito começa com a compreensão de seus diferentes estados e manifestações. Seu espírito pode estar quebrantado, como descreve o Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, Ele não desprezará. Um espírito quebrantado é aquele que se humilhou diante de Deus, que reconhece sua total dependência dele e que está livre de orgulho e autossuficiência. Seu espírito pode estar perturbado, como Jesus experimentou em João 12, 27. Agora na minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, foi precisamente para esta hora que eu vim. Um espírito perturbado é aquele que se agita por circunstâncias difíceis, decisões importantes ou intensa opressão espiritual. Seu espírito também pode estar alegre, como descrito em Lucas 1:47, quando Maria declarou: "O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador." Um espírito alegre é aquele que está conectado à alegria do Senhor. Independentemente das circunstâncias externas, seu espírito pode ser fervoroso, como descrito em Atos 18, 25 a respeito de Apolo. Ele havia sido instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso no espírito, falava e ensinava com diligência as coisas concernentes ao Senhor. Um espírito fervoroso é aquele que arde em paixão por Deus e seus propósitos. O problema é que muitos cristãos nunca aprenderam a exercer controle consciente sobre o seu espírito. Eles permitem que as circunstâncias determinem sua condição espiritual. Se as coisas vão bem, seu espírito está elevado. Se as coisas vão mal, seu espírito está abatido. Mas essa não é a maneira bíblica de viver. Davi exemplificou o controle espiritual no Salmo 42, versículo 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Davi não permitiu que sua alma, emoções, controlasse seu espírito. Em vez disso, ele usou seu espírito para direcionar sua alma à esperança em Deus. O jejum é uma das disciplinas mais poderosas para controlar o espírito.
Quando você jejua regularmente, está treinando seu espírito para dominar sua carne. Você está desenvolvendo a capacidade de dizer não aos impulsos físicos e de permanecer focado em propósitos espirituais, mesmo quando seu corpo está desconfortável. A oração prolongada também disciplina o espírito. Quando você ora por períodos prolongados, especialmente quando não está com vontade de orar, você está fortalecendo seu espírito para funcionar independentemente de suas emoções ou circunstâncias. Você está desenvolvendo o que poderíamos chamar de músculos espirituais. Meditar na palavra de Deus alimenta e fortalece o seu espírito. Jó 23:12 declara: Não me desviei do mandamento dos seus lábios. Guardei as palavras da sua boca mais do que o meu pão de cada dia. Quando você prioriza a palavra de Deus acima até mesmo das necessidades físicas básicas, você está treinando o seu espírito para ser a força dominante em sua vida. A adoração também é fundamental para o controle espiritual. Quando você adora a Deus, especialmente em tempos difíceis, quando não sente vontade de adorar, você está exercitando o seu espírito para se elevar acima das circunstâncias. Você está desenvolvendo a capacidade de se conectar com Deus, independentemente de como se sente. O serviço sacrificial disciplina o seu espírito, treinando a sua capacidade de colocar as necessidades dos outros acima do seu conforto pessoal. Quando você serve, quando está cansado, quando dá, quando tem pouco, quando abençoa quando foi ferido, você está fortalecendo o seu espírito para dominar os impulsos egoístas. Confissão e arrependimento regulares mantêm o seu espírito sensível à voz de Deus. 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Um espírito purificado pela confissão regular é um espírito capaz de discernir claramente a voz de Deus. O perdão também é essencial para manter o seu espírito livre. Quando você guarda ressentimento, seu espírito se endurece e se torna menos sensível a Deus. Mas quando você perdoa rapidamente, mantém seu espírito receptivo e aberto à orientação divina. A disciplina do espírito também inclui aprender a discernir entre diferentes influências espirituais. 1 João 4:1 instrui: Amados, não acreditem em qualquer espírito, mas ponham os espíritos à prova para ver se procedem de Deus. Seu espírito disciplinado pode distinguir entre a voz de Deus, sua própria voz e a voz do inimigo. Quando seu espírito está completamente sob controle, você experimenta o que Gálatas 5,16 promete. Digo, porém, andem no Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne. Seu espírito regenerado, fortalecido pelo Espírito Santo, tem autoridade sobre a sua carne e pode direcionar toda a sua vida de acordo com os propósitos de Deus. O resultado final de um espírito disciplinado é verdadeira autoridade espiritual. Quando seu espírito está sob controle completo, você pode exercer influência espiritual em situações, discernir claramente a vontade de Deus e andar em poder sobrenatural. Mas essa autoridade vem somente por meio de disciplina espiritual consistente e submissão total ao senhorio de Cristo. A verdadeira transformação ocorre quando você integra completamente o controle da sua boca, da sua mente e do seu espírito em um sistema unificado, onde cada área fortalece e apoia as outras. Para aprender a controlar sua boca, mente e espírito, é essencial eliminar da sua vida tudo aquilo que não lhe traz paz, como diz em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é simplesmente a ausência de conflito, mas uma profunda tranquilidade que vem de estar alinhado com a vontade de Deus. Portanto, é crucial identificar e eliminar as influências e os hábitos que perturbam essa paz. Continue lendo, pois vamos falar sobre 9 coisas que podem estar roubando sua paz
e impedindo você de avançar em sua jornada com Deus. Você quer paz? Então comece ouvindo aquela voz mansa e delicada do Senhor, que sussurra nas profundezas da sua alma. Não se trata de permanecer em silêncio para evitar discussões ou fingir calma, mas de buscar aquela paz interior que somente o Espírito Santo pode dar. Porque, muitas vezes, o ruído que rouba a sua paz não vem do mundo exterior, mas de dentro, dos seus pensamentos ansiosos, dos seus medos não confessados e dos hábitos que você carrega sem perceber. Existem correntes invisíveis que consomem a sua energia dia após dia. E se você não as entregar aos pés de Cristo, continuará se sentindo exausto e vazio, mesmo que tudo ao seu redor pareça estar em ordem. Esta não é uma mensagem para adicionar mais peso, mas para deixá-lo ir, para silenciar o ruído em sua alma e se render ao Senhor que disse em Mateus 11:28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você anseia por essa paz, fique em silêncio diante do Senhor e comece a se desapegar, em oração e obediência, de tudo o que não vem dele. Antes de continuar, quero convidá-lo a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva esta frase em seu coração e, se puder, compartilhe-a. Eu me comprometo a deixar ir e viver na paz de Cristo. Isso não é apenas uma declaração. É uma oração que brota de um coração disposto. Porque quando você declara com fé, você grava uma verdade transformadora em seu espírito. Assim começa o processo passo a passo de fazer da paz o seu estado natural, não pela força humana, mas pela graça de Deus. Vamos começar. Número 1. Elimine o hábito de viver para os outros, em vez de e viver para Deus. Vivemos cercados por vozes, expectativas, exigências e julgamentos que nos acompanham desde a infância. Desde cedo, fomos ensinados, direta ou sutilmente, a nos encaixar, a agradar, a obedecer a modelos humanos, que deveríamos ser bons filhos, bons amigos, bons alunos, mas raramente fomos ensinados a ser fiéis ao propósito de Deus para as nossas vidas. É assim que começamos a construir uma existência não alicerçada na rocha, mas na areia da aprovação alheia. Escolhemos caminhos porque os outros os aplaudem. Disfarçamo-nos com sorrisos, quando por dentro choramos. Dizemos sim por medo, quando o nosso coração grita, não. E nesse processo, extinguimos a voz do Espírito que quer nos guiar. Quando você vive para agradar aos outros, você se perde. Você pode conquistar coisas, receber aplausos, fingir alegria, mas por dentro algo está faltando. E no fundo, você sabe que não está vivendo a vida que Deus planejou para você. Se cada decisão surge do medo da rejeição, da necessidade de ser aceito, ou da pressão dos colegas, mais cedo ou mais tarde, você se sentirá perdido, cansado e desconectado da sua verdadeira identidade em Cristo. A verdadeira felicidade não se encontra em agradar a todos. Ela vem de andar em obediência ao Senhor, de tomar decisões que, embora outros possam considerar tolas, você sabe que honram a Deus e trazem paz à sua alma. Porque você, e somente você, viverá com as consequências de cada escolha. E ninguém, além do Senhor, sabe profundamente o que te faz vibrar, o que te apaixona, o que te move. Viver para si mesmo não significa viver egoisticamente. Significa viver em comunhão com o propósito que Deus colocou dentro de você. Significa silenciar o ruído do mundo para ouvir a voz do bom pastor. Significa priorizar o eterno em vez do momentâneo. A palavra nos ensina em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A psicologia pode estudar o bem-estar, mas a palavra de Deus é o que realmente cura. Quando vivemos guiados pelo Espírito,
Nossa alma se alinha com a vontade do Criador. Por outro lado, quando buscamos atender a padrões que não vêm de Deus, colhemos ansiedade, frustração e vazio. A autenticidade não é apenas uma qualidade humana, é um fruto do Espírito quando vivemos em liberdade. Como ensina 2 Coríntios 3, versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E como começar essa jornada? Com honestidade diante de Deus, com a coragem de orar e dizer a Ele: Senhor, mostra-me se estou vivendo para Ti ou para os homens. Pare, pegue um caderno, anote seus sonhos, seus objetivos e pergunte a si mesmo. Oração. Será que quero isto porque vem de Deus? Ou porque é o que se espera de mim? Se você descobrir que seus passos estão sendo guiados pelo Espírito, é hora de retornar ao altar.